Saudações, meus queridos. Eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. Ontem, eu iniciei uma mensagem. Eu gostaria de repetir uma parte dela e expandi-la. E tem a ver com a pergunta eterna, que permanece acima de qualquer coisa que foi ensinado hoje. É uma bela pergunta e uma pergunta que vocês não fazem o bastante. E mesmo antes de dizermos qual é a pergunta, precisamos perguntar a vocês: vocês estão conscientes? Realmente conscientes das forças que estão ao seu redor? Vocês estão conscientes do puxão do Yin, do Yang? Por que é trabalhador da luz que parece que vocês têm empurrado um pedregulho montanha acima por tanta parte da sua vida, especialmente ultimamente? Isso vai além de qualquer uma das canalizações que nós já demos a vocês. Nos últimos 2 anos, nós dissemos tantas coisas sobre a mudança que está acontecendo. Demos informações sobre a recalibração e como é se sintonizar com outra estação, se pudermos chamar assim. Falamos com curadores, com os meditadores, os canalizadores. E dissemos a todos eles que a energia com a qual eles têm se acostumado não acontecerá mais. Nós dissemos, ultimamente, que não há tal coisa como retornar à forma como as coisas foram. Há uma semana, nós dissemos que normal nunca mais será o normal. E que cada dia vocês podem despertar com um parâmetro que vocês não esperavam, porque o novo normal, se há tal coisa, será uma estrada sem fim, onde há mudança constante. Nós dissemos que o novo ser humano não apenas vai se acostumar a isso, ele esperará por isso, porque com a mudança virão novas coisas. E as novas coisas sempre serão melhores do que no dia anterior. Agora, esta é uma metáfora. Quando dizemos no dia anterior, podemos querer dizer o ano anterior, ou a geração anterior, até mesmo uma vida anterior, mas as coisas sairão do grampo da normalidade. Demos várias informações sobre a linha de tempo da história humana, para onde ela está indo, de onde vocês vêm. Nós dissemos que Cryon está aqui devido ao que vocês fizeram. Há tantos que perguntam: quem é Cryon? E esta é a coisa mais difícil que eu posso responder algum dia, porque vocês nem mesmo veem quem eu sou. Vocês não veem vocês e eu, não é? Vocês se relacionam com as mensagens, talvez sentem um amor, mas vocês não olham e veem que há uma fonte criativa que eu represento, na qual você também está. Você não vê você e eu, porque você isola, você separa, rotula as coisas, você coloca faces nas coisas, personalidades, e mantém tudo separado. A natureza humana quer seguir um líder. Se for um líder importante, vocês adoram rodeá-lo. Os velhos paradigmas de gestão, onde alguém está sempre encarregado. E se eu dissesse que nenhum desses paradigmas existirão no futuro? E se eu dissesse que não existirá canalização no futuro? E se eu dissesse que vocês chegarão a um estado de consciência onde todos vocês não pensam da mesma forma, mas vocês sabem da mesma maneira, vocês sabem o que fazer? Vocês podem imaginar uma fábrica onde cada simples trabalhador sempre soubesse o que fazer?
sem orientação ou gestão? Você percebe que isso pode ser possível se todos eles estiverem conectados de uma forma onde todos sabem ao mesmo tempo? Eles mantêm as suas personalidades, mas serão diferentes e únicos eles, mas todos eles saberão ao mesmo tempo. E que tal um planeta que sabe todo ao mesmo tempo, todos sabem ao mesmo tempo, de forma que vocês não matem uns aos outros? Que vem o Deus dentro de cada um mais, que se dá bem. Então nós dissemos todas essas coisas, no entanto, nós ainda não visitamos realmente o ponto principal. E, portanto, já é tempo de revisitá-lo, meus queridos. Realmente revisitá-lo. O núcleo de todas as coisas. Eu não quero que vocês se percam nisto. Quem é você? Eu digo, o grande você. Nós falamos todos os tipos de atributos. Às vezes sincronicidades, às vezes cocriação, às vezes meditação. Eles são atributos do ser humano, são parte do grupo da alma, do grupo humano, o grupo de Gaia. Mas aquele que está faltando, que nós não discutimos realmente e não falamos a respeito, não tanto assim, é um que não pode ser explicado. E é, quem é você? O grande quem? Como você descreveria, meu querido, o eu superior? E o que ele é para você? Ele é evasivo. Quantos de vocês veem o eu superior como vocês mesmos? Literalmente? Isso é difícil. E para aqueles de vocês que veem o eu superior como vocês mesmos, quantos de vocês questionam? Quem é você? A verdade da questão é, querido ser humano, que vocês são derivados da fonte central que é Deus. E mesmo que tenhamos dito que vocês têm sementes estelares, cada um de vocês, aquelas sementes estelares são múltiplas. Isso quer dizer que há a semente pleiadiana, e antes deles a semente dos arturianos, e antes a semente de Órion. Tanto dela coletada, ajudada e protegida pelos Ashtar, tantos grupos fazem parte de quem você é. Mas uma vez eles foram corpóreos, todos eles. Não é disso que eu estou falando. Qual é o núcleo? O que é o centro? E para que você possa realmente ver isto, o que está dentro de você, realmente, que representa aquilo que está conversando com você agora, e que está disponível experiencialmente para você através da pineal, quem é você? Nós podemos retornar diretamente para isto. Quando nós começamos a falar com você, a canalização no início, nós usamos coisas que eram metáforas e ao mesmo tempo não eram. Nós começamos a falar com vocês sobre a física do amor. Há uma energia no planeta que vocês não podem negar que existe, para a qual não tem explicação, para a qual não há nenhuma regra, mas que está preenchida com emoções. E é o amor. Mãe, aquela primeira vez que você vê o seu filho, você o segura contra o seu peito. Ele veio direto de dentro do seu corpo. O cordão umbilical foi cortado. E se você tem sorte, a criança olha diretamente nos seus olhos. E lá está a conexão. E a conexão é eterna. Você pode negar as emoções que estão presentes naquele momento?
E como você pensa sobre aquela criança, aquele bebê neste momento? Você percebe que aquela corda nunca foi cortada, na verdade? Como você explica isto? Físico? Será energia ou não é energia? É uma energia emocional? É algo que é eterno, dura para sempre? Dispensado pela humanidade como sendo apenas qualquer emoção? Ou será que haveria física por trás disto? E se pudesse haver, o que é? Há 20 anos nós dissemos isso para vocês. Há 20 anos. Que o espaço entre o núcleo e a nuvem de elétrons da estrutura atômica estava preenchida com a física do amor. E alguns pensaram, que doce é isto. Cryon faz com que o nosso coração trema quando fala dessas coisas. Não há nada disso envolvido, é física. E é isso que queremos que vocês compreendam. De onde vocês são? O que é o lar? Qual é aquela conexão e quem é você? E agora é tempo de revisitar aquilo que vocês precisam ouvir. Você está preenchido com a fonte que é maior do que o maior, que é mais puro do que o mais puro. E conforme você prossegue com a evolução da consciência humana, isto não irá a lugar nenhum, a menos que você realmente revisite isso frequentemente. Isso quer dizer que no núcleo de todas as coisas há o amor. E você começa a fazer as conexões entre humano e outros humanos e perceber que há conexões de amor entre todos vocês, se vocês permitirem. Quem é que você nunca amará? Você já pensou sobre isso alguma vez? Porque o novo ser humano verá as conexões em todas as pessoas. A habilidade de amar aquele que não pode ser amado é simplesmente a evolução. Evolução consciente, evolução espiritual. Ele reúne a Terra de uma maneira que vocês não esperam. E vocês podem olhar para qualquer pessoa, não importa o que ela esteja fazendo. E tudo que você quer fazer é estender o seu coração para ela, para ajudá-la. Não acusá-la, não julgá-la. Isto é novo, não é? Vocês precisam compreender a fonte. E quando vocês viram isso nos mestres que caminharam neste planeta, quando as próprias flores na terra desabrochavam quando eles caminhavam e os animais os acompanhavam, o que vocês acham que era aquilo? Vocês acham que era apenas doçura? Ou será que há algo mais lá, que está além da compreensão, que vocês podem medir, que é a física da fonte criativa e que está também em você? Quanto mais elevado opera o seu DNA, mais amor estará nas células do seu corpo. E este é o amor do Criador. Não é o amor por si mesmo. No entanto, nós dizemos a você, querido ser humano, que você precisa aprender a amar essa parte de você. Você precisa olhar para si mesmo nos olhos e amá-lo. Todo o processo sobre o qual temos falado por 25 anos, de a consciência mudar aquilo que está em seu corpo, tem um complemento extra. Vocês deveriam saber o que é. Você precisa amar você mesmo no processo, e é exatamente isso. Se você não fizer isto, então você apenas estará na metade do caminho. É difícil. Há tanta velha energia pela qual vocês precisam se arrastar, velha alma, trabalhador da luz, e nós estávamos lá com você o tempo todo. Todas as questões, todos os problemas, todas as frustrações. Amor é a cola da solução. É a cola da solução. Você pode amar o problema?
Você pode amar a situação mesmo que não seja aquilo que você quer, que não esteja ainda resolvido, que esteja ainda no processo de ser criado. Mas os seres humanos têm uma tendência de fazer causa e efeito, e tudo que está entre a causa e o efeito não é aceitável. Vocês nem podem ver a si mesmos. Se vocês não têm a solução final, portanto, vocês não têm nenhuma solução, sem compreender a beleza do que vocês têm. Nenhum de vocês está em casa, meus queridos. Nenhum de vocês está em casa. Vocês estão na terra. Vocês estão trabalhando. Vocês sabem disto? Você percebe isso, não é? Você sabe onde é a casa? É de onde eu sou. É de onde vocês são. É de onde todos são. E eu digo isso quando você está comigo. E há a pureza e a sonoridade do amor. Uma confluência. Uma pureza que você nem pode imaginar ou compreender. É daí que você vem. E esta é a parte que quer conectar-se com você, e este é o amor pelo qual você está procurando. Se você puder colocar um nome nele ou uma situação, é a parte de você que quer se reconectar com a parte de você que está desse lado. É a parte de você do outro lado do véu que sente falta da parte de você que está literalmente cega para esta outra parte. Vocês despertaram para a possibilidade de que talvez há mais em você do que seus olhos podem ver, e tantos ainda não despertaram. Eles olham ao redor, não acreditam nisto, apenas querem ver o que eles querem ver e continuam com sua vida e estão agradecidos com isso. Não há julgamento de nenhum deles, mas a velha alma desperta para aquilo que elas se lembram, e isto é que em vocês há o Criador. Se eu pudesse contar a vocês sobre a casa, sobre o lar, vocês se perguntam por que eu estou aqui? E vocês fazem? No vento do nascimento, quando parte de você se separa e vem para esse planeta, eu direi o que o resto de você faz. Eles permanecem lá esperando você se conectar. Você sabia disto? Você pode imaginar, nós já dissemos isso antes, você pode imaginar estar separado de um ser que você ama? E sem saber se você irá ouvir sobre ele novamente. No entanto, o véu para você é fino como papel. Você pode ver esse ser amado caminhando ao redor e você diz: olhe para mim, olhe nessa direção, talvez você possa ter um relance de mim. E ele nunca faz isso. Mas quando alguns deles fazem, você sabe como se sente aquela conexão? Estou falando para aqueles de vocês neste momento que sentiram isso. Vocês despertaram a um ponto onde vocês olharam, nós estávamos lá, uma mão se estica e diz: por que você demorou tanto? Isto é a casa conversando com você. A grande casa, onde você pertence, onde você sempre esteve, éons de tempo antes dessa galáxia jamais estar aqui, antes de outros universos ter existido. Vocês eram parte da fonte criativa. Vocês são velhos, antigos. E ao mesmo tempo vocês são novos, porque o tempo está em um círculo. Ele nunca termina, nunca termina. O círculo não tem início nem um fim. É isso que você sempre foi. Isto é a casa. O amor é puro, mais puro do que você pode imaginar. Não há julgamentos ou agendas. Ele é tão puro. É o que você sempre sonhou que ele deveria ser. É isso que você é. Esse é o quem. Eu quero revisitar isto porque você realmente precisa compreender que há algo acontecendo aqui onde você precisa revisitar o núcleo. A energia de Deus que você quer tocar é você. Você é parte disso de forma tão suprema. E se você não ir nessa direção e você não compreender isso e quiser atribuir isso a um poder superior que não é você, você nunca fará a conexão. E isso é tão importante que você passe a conexão, e eu direi por quê. A física do amor é profunda
E quando nós começamos a falar sobre luz e escuridão neste planeta, nós tentamos dar a vocês metáforas, axiomas, leis que dizem que a luz é ativa, a escuridão é passiva. A definição de escuridão é um atributo onde não há luz. Portanto, a escuridão nem mesmo existe. É simplesmente a falta de algo que existe, que é a luz. Agora, deixe-me dizer-lhes algo que eu não discuti livremente com vocês antes, porque não era necessário, mas agora é, porque vocês estão mudando um paradigma do qual vocês deveriam estar conscientes. Deixe-me perguntar-lhe, você está consciente de que a física da consciência, neste momento no planeta, permite que a escuridão seja ativa quando ela precisa ser? Você percebe que há energias que se alimentam do seu medo? Vocês sabiam que podem criá-las? Seres humanos têm o poder de criar escuridão ativa se eles quiserem, porque eles são muito poderosos. E alguns o fazem. E vocês têm nomes para isto. E há muitos nomes. E é tão interessante que vocês sempre atribuem esses nomes a algum tipo de fonte espiritual. É um anjo caído. Começou lá no céu com a fonte criativa, mas ele não fez algo correto, e então ele caiu do céu, e então isso foi ruim. E agora ele é maligno. Oh, quão humano você é. É como se um filme ruim. Agora eu quero dizer, isso não aconteceu. O que vocês querem chamar de espíritos malignos, vocês querem chamar de demônios e querem atribuir escuridão a eles, vocês querem torná-los isto e aquilo. Eu quero dar uma informação que vocês precisam saber. Tudo isso é gerado por seres humanos e são reais. Este planeta tem estado aberto a este tipo de coisas porque a natureza humana permitiu que fosse assim, e a consciência humana permitiu que fosse assim, que a escuridão seja parte da humanidade, permitiu que isto fosse assim. E o que vai se livrar disto é você se amando, apaixonando-se por você mesmo. O que vai fazer com que vocês se livrem disso é você amando você mesmo e compreendendo o seu núcleo. Este é o tema central. Quem é você? Onde está a casa? Quando você se joga no seu centro, o que significa? As leis da física, da consciência, não permitirão que a escuridão entre. Com um ser humano que está ativo, amando a si mesmo. A doença não irá invadir o ser humano que está ativamente envolvido em amar a si mesmo. A estrutura celular se tornará mais quântica com o ser humano que está ativamente envolvido em amar a si mesmo. Eu posso continuar e continuar e continuar. Eu quero que vocês conjurem algo aqui. Em sua imaginação, eu quero que vocês vejam a coisa mais obscura que vocês podem imaginar, a coisa mais horrível que já viram em um filme. Eu quero que você alinhe legiões de demônios o mais longe que você puder vê-los. E eu quero que você se veja sozinho, prestes a caminhar em meio a eles. Agora eu quero que você se veja como uma bola de luz. E a física da luz que você tem repele eles à medida que você caminha. E conforme você caminha, você os toca. E você dá a eles luz. E eles então se metamorfoseiam. De repente, a sala está cheia de luz e nenhum deles resta. Já não há mais medo, eles não podem se alimentar de nada. E o que vocês fizeram é mudar o próprio planeta e o próprio tecido da existência. Que tal isto? É assim que funcionam as coisas. Se você fosse perguntar a um pleiadiano se escuridão existiu no planeta deles e de onde ela veio, eles dariam a vocês uma lista de coisas que estão extintas. É verdade, Cryon, que há aqueles de fora da influência da Terra que literalmente vêm aqui e se alimentam do medo da humanidade? E a resposta é sim, vocês fazem isto. E o motivo é que nós nunca precisamos falar a vocês é porque vocês são parte disso. Não realmente porque você é um trabalhador da luz, não é? Ou será que é? O planeta está virando uma esquina. A consciência da humanidade está começando a acelerar em sua sabedoria, em sua inteligência. E estas são as coisas que vocês precisam saber. Trabalhador da luz, ouça.
Curador, ouça, você pode caminhar dentro desse quebra-cabeças, com essa bola de luz que você tem, que tem a ver com amor e integridade, e nada irá tocar você. Você pode ir para o trabalho nos lugares mais escuros, e nada vai tocar você. Você pode ir e curar aqueles que têm doenças, e nada irá tocar você. Porque o que você está gerando vem de casa. Imagine carregar um pedaço de casa com você. Já é tempo de despertar para a possibilidade da grandiosidade, a magnificência de quem você é. E quando isto começar a ocorrer, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. Autoestima, ser humano, velha alma, começa a aumentar porque você tem a sabedoria de ver quem você é. Quando você começa a ver o que você pode fazer, como você sente, como você pode se curar, como sua vida está começando a literalmente mudar. Você sabe o que isso faz para a autoestima? Melhora, aumenta, porque você percebe o seu valor para o planeta, para o universo, para a fonte criativa. E você pode ter uma fagulha, uma chispa de casa. Eu quero terminar fazendo a seguinte pergunta. Implorando para que você comece a captar um pouco de casa. Em suas meditações, quando você conversa com suas células, eu quero que vocês lembrem suas células de onde elas vêm. O amor de Deus é quem você é. Você é o amor. E nenhum dos processos, e nenhuma das coisas sobre as quais falei com vocês vão funcionar até que haja um reconhecimento disto. Isso irá mudar o planeta e chegará um dia quando as coisas negativas que vocês veem neste momento no seu noticiário simplesmente não estarão mais lá. Centenas de anos aconteceram onde vocês tinham exércitos de conquistadores se batendo com espadas, escudos, todas aquelas coisas. Vocês não esperam ligar o seu noticiário e ver isso no seu noticiário mais, não é? Mas chegará um dia quando você ligará o seu noticiário e não esperarão também o que vocês veem hoje. Será tão diferente assim, será assim de diferente. A ideia de seres humanos matando uns aos outros com um propósito por conta de fatos será algo bárbaro. Vocês não verão isso como sendo humano. Porque quando vocês tocam esse planeta com a energia de casa, o planeta começa a ressonar e outros começam a lembrar o que vocês sabem. As redes da Terra começam a ressonar com isto. O planeta está em transição, meu querido. Eu quero que você seja uma parte ativa da transição, velha alma, e eu quero que você comece a amar a si mesmo. E esta é a mensagem do dia. E quando você fizer isto, haverá uma reciprocidade e você não acreditará. Ouça, quando você ama um ser humano e ele te ama de volta, não há nada como isso, não é? Você pode imaginar tocando a mão do seu eu superior e sentindo reciprocidade? Bem-vindo à casa, bem-vindo ao lar, bem-vindo ao lar. Bem-vindo ao lar. Bem-vindo ao lar. E assim é.